Oi, pessoal. Eu estou aqui porque eu quero comentar com vocês e esclarecer e ajudar a explicar essa história toda que nós assistimos no vídeo do Flow, né? Tava no Flow Monark, o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral debatendo liberdade de expressão. E ali ficou claro que existe uma percepção, às vezes, errada e muito distorcida sobre o que é essa discussão. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista Eu acho que não. reconhecido Lembra, pela liberdade. lei. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. E aí o Monark ele fala que, na verdade, é uma liberdade de expressão você poder ser anti alguém. E você não é livre para ser anti alguém. Você não pode ser anti uma pessoa. Porque no momento que você for livre para fazer isso, você acabou com a liberdade do outro de existir. E qual liberdade que vale mais? A do outro que quer existir ou a sua que não quer que ele exista? Percebe que você ser livre para deixar o outro de existir tira a liberdade do outro de existir. Então não tem como você sustentar que alguém não possa existir. Não tem como você sustentar ser anti alguém. Ser anti-judeus, ser anti-mulheres, ser anti-negros. Você não pode ser anti nenhum outro ser humano. E quando você faz isso, você não está respeitando a liberdade do outro. Você está impondo apenas a sua. E por que a sua liberdade tem que valer mais do que a do outro? Percebe que então não é uma discussão sobre liberdade, é uma discussão sobre força ou sobre aquele que pode mais. E um ambiente onde um pode mais e o outro pode menos não é um ambiente livre. A não ser que você seja o mais forte, mas por um tempo, porque você não vai permanecer naquele lugar sendo livre, sendo o mais forte para sempre. Então não existe a ideia de liberdade de expressão na negação do outro. Você não pode ser contra o outro. E aí você fala assim, não, mas espera aí, você está dizendo que é liberdade de expressão, só falar que eu sou contra o outro, não agir. Tem alguns problemas nessa suposta, nesse suposto argumento. O primeiro deles não dá para separar o nazismo da ideia com a ação. O nazismo não existiu como ideia. Ele nasceu como ideia e ele virou um projeto de extermínio e de genocídio. Aliás, a palavra genocídio ela nasce depois do Holocausto, depois do projeto nazista. Não dá para separar nazismo, ideia nazista, de ação nazista. A ideia nazista virou ação nazista. E isso existiu no momento da história desse jeito e exterminou as pessoas, exterminou o povo judaico. Então nós não temos como separar essas coisas. Aí você fala assim, ah não, mas e se eu só achar e eu não fizer aquilo? Você não pode achar coisas ou falar coisas mesmo que você não faça. Por quê? Eu não posso e ninguém pode ameaçar o outro de morte. Porque isso é crime. Você ameaçar a vida de uma pessoa, você tirou a liberdade dela. Qual liberdade? A liberdade de você estar em paz, de você viver, andar na rua em paz. Por que você não está mais em paz? Porque você foi ameaçado. Alguém te disse que vai te matar. Você não consegue mais viver livremente. Você não consegue estar na sua plenitude. Uma ameaça é um crime. Se o seu discurso, a sua suposta liberdade de expressão, ela ameaça a existência de outros, ela não é liberdade de expressão. Ela é a retirada do direito de liberdade mais básico do outro, que é o da vida. Então, sobre todos os pontos de vista, argumentativos, filosóficos, teóricos e conceituais, essa ideia não para de pé. O que não para de pé? Você não pode dizer que você vai tirar a vida de alguém. Essa ideia, ela não pode ser dita, ela não pode existir. A menos que você queira viver na terra do vale tudo, sem respeitar o direito dos outros e sem viver em comunidade, em sociedade. O que nós não estamos mais nesse momento. Nós chegamos no momento onde nós queremos viver todos juntos. E como que você vive com todo mundo respeitando todas as liberdades? A minha de viver, de existir, e a suposta sua de não querer que eu exista. Incompatíveis, elas não existem. O jeito para a gente preservar a sua liberdade de existir e a minha de existir é a gente banir
a suposta liberdade de você tirar a existência do outro. Seja isso na fala, com a ameaça, ou seja isso num projeto como o nazista, que não separa fala, ideia, pensamento de ação, porque ele existiu e ele nasceu com uma ideia que virou aquilo. Isso não é a mesma coisa que você dizer assim, mas eu quero ler o livro do Hitler. É diferente. O livro do Hitler é uma semente dessa ideia, não é a ideia completa. Então, tudo bem, existe uma discussão. Certos lugares não aceitam que esse livro seja vendido, outros aceitam. Aí a gente pode discutir. Isso sim é uma discussão sobre liberdade de expressão. Agora, dizer que eu sou anti-negro, eu sou anti-mulher, eu sou anti-judeu, eu sou anti sei lá o quê, isso não pode. Você não pode falar isso, você não pode pensar e você não pode agir baseado nessa ideia. E é isso que está totalmente errado e as pessoas não entenderam. Tem gente que acha que não, mas e se eu quiser achar isso? Se você quiser achar isso, você destruiu com a sua liberdade. Porque você tirou a do outro ou você permitiu que outro possa tirar o seu direito de existir. Então, enfim, esse assunto ele vai e volta. Cuidado quando a gente for discutir liberdade de expressão usando esses exemplos mais claros e evidentes que não podem ser permitidos na vida em grupo, na vida com todo mundo. Isso não é uma discussão de liberdade de expressão sobre eu não te acho bonito, eu te acho feio, ou eu não gosto de você. Isso é uma discussão sobre liberdade de expressão, ou usando um exemplo de liberdade de expressão com assuntos que não são aceitáveis e permitidos, porque são assuntos que exterminam, acabam, eliminam o outro. E isso foi o nazismo. O nazismo foi uma tentativa de extermínio de um povo inteiro. Não tem como você ser anti-judeu. E aí eu faço uma conexão aqui com uma outra parte dessa discussão do antissemitismo, que é ser anti-Israel. Normalmente um povo ele tem o seu Estado. E se outro povo enlouquece e fala assim, eu vou exterminar aquele povo, você tem uma terra e um lugar para se proteger e para se defender. Como os judeus não tinham o seu Estado, eles não tinham para onde fugir e se proteger, e ter o seu exército, o seu território. Por isso que ser anti a existência de Israel é ser anti-judeu. Porque a história mostrou que os judeus não tinham como sobreviver, em parte por isso. Claro que isso pode acontecer dentro de uma sociedade, isso pode acontecer dentro do Brasil, internamente isso acontece. Mas quando você fala de povos, de nações diferentes, não ter uma terra para você ir é negar a possibilidade que aquele povo possa sobreviver. E essa é a conexão entre ser anti-Israel e ser antissemita. Ser antissemita, ser anti-alguém, ser anti um povo, o povo judaico. E quando você é anti-alguém, você destruiu a liberdade do outro. E a sua liberdade não pode destruir a do outro, porque o outro também vai ter uma liberdade e a liberdade dele tem que ser preservada. Qual dos dois vale mais? Por que a sua vale mais ao invés da minha? Enfim, acho que está claro. Imagina um outro exemplo, uma outra analogia mais simplista, porém comum a todos, porque tem muita gente que não sabe a história do Holocausto, não sabe o que foi o nazismo, não tem a compreensão total, né? E ali no vídeo o Monark vira e fala assim, eu acho que poderia existir partido nazista no Brasil. É a mesma coisa que eu virar para você e falar assim, você acha que o PCC pode ser um partido político no Brasil? Não. Por que não? Porque é uma organização criminosa. O projeto nazista, ele é criminoso na sua essência, ele nasce criminoso. Como assim criminoso? Matar pessoas, exterminar um povo inteiro. Você não pode ter um partido político que tem como objetivo exterminar outras pessoas. Isso não é democrático. Não é só uma pessoa pensando isso. Acabei de falar da pessoa. Um partido é mais grave ainda, porque o partido representa uma ideia. E essa ideia, ela é anti a existência da vida em conjunto, da vida em sociedade. Não tem como você permitir que atividades criminosas sejam projetos de liberdade. Se é criminoso, você não é livre. Não tem como.
Não tem como uma organização terrorista ser um projeto real, é um projeto de um país. Não tem como uma organização criminosa, não tem como um projeto ou atividades criminosas existirem e você dizer que isso é uma questão de liberdade. Isso não existe. Enfim, espero que isso traga um pouco de luz na distinção entre liberdade de expressão é uma coisa, qual é a linha, qual é o limite? A hora que ela vira criminoso, você não tem mais liberdade para falar sobre aquilo. Eu não tenho liberdade para te ameaçar de morte. Isso é um crime. Tem certas coisas que eu não vou ter liberdade, né? Então, espero que esse vídeo ajude vocês a conectarem, fazerem essas separações muito claras, são muito importantes. Parecem supérfluas às vezes, mas elas são essenciais. Nós temos que defender a liberdade de expressão para que a gente possa debater ideias mais profundas? Claro, mas onde que termina a minha liberdade de expressão? Quando eu começo a cometer crimes. Para mim isso é muito claro. E um projeto nazista é um projeto criminoso. Isso é absolutamente claro. Um projeto racista de escravização de alguém, ele é criminoso. Se eu virar para você e falar assim, eu vou te escravizar, eu estou cometendo um crime. Porque eu não posso ameaçar alguém disso. A outra pessoa não pode viver sob o medo de ser escravizada. Então, a linha do crime está muito definida. Talvez algumas sociedades não tenham estabelecido quais são esses crimes. Mas nós, como uma sociedade democrática, vivendo coletivamente em paz, nós temos que saber onde está essa linha. Não aceitar a existência do outro não é respeito, não é aceitável, não é tolerável. Aí não é uma questão de liberdade. Acho que está claro. Compartilhem esse vídeo, as pessoas precisam ter isso com muita lucidez, com muita clareza, onde que começa um e termina o outro. Isso é essencial para a gente conseguir viver em sociedade. Então, reflitam sobre esse assunto e compartilhem. Obrigado.